Exploração urbana é a prática de entrar em locais abandonados para registrar o que ficou para trás. Fábricas, escolas, hospitais e prédios esquecidos pelo tempo. O que muita gente não imagina é que esses lugares raramente estão realmente vazios. Além de estruturas instáveis, escuridão total e sinais de abandono, exploradores urbanos frequentemente se deparam com algo muito mais perigoso: pessoas vivendo escondidas nesses locais, algumas delas armadas, imprevisíveis e dispostas a tudo para proteger aquele espaço. No vídeo de hoje, você vai conhecer casos reais de exploração urbana que quase terminaram em tragédia. Histórias registradas em vídeo, onde o maior perigo não era o prédio, mas quem estava observando das sombras. Uma antiga companhia elétrica em Ohio, fundada em 1886 por Thomas Edison, ficou abandonada por cerca de 40 anos. Com o tempo, o local ganhou fama por sua história e aparência decadente, a ponto de até uma cena dos Vingadores ter sido gravada ali. Так я ожидал провести этот вечер. Я думала, генерал Солигуб отвечает за экспорт. Por causa dessa notoriedade, o youtuber Chris, do canal Urbex Hill, decidiu explorar o local sozinho, durante a noite. Logo no início da exploração, algo inesperado acontece. You hear somebody shooting? Damn. That's Cleveland, huh? Wow. That's crazy. Chris começa a ouvir vários sons de tiros muito próximos da fábrica. Assustado, ele corre para dentro do prédio em busca de abrigo e, ao entrar, se depara com pichações perturbadoras. Ele segue caminhando pelo interior da fábrica e encontra um colchão jogado no chão, um sinal claro de que alguém esteve ali recentemente. I guess somebody's been sleeping in here. Pretty sad. Mesmo com um clima pesado, Chris continua a exploração até encontrar as escadas que levam ao segundo andar. Ao chegar lá, ele reconhece exatamente o local onde a cena do filme foi gravada, o que o anima e o motiva a seguir em frente. Wow. This place looks pretty cool at night. A giant hole in the floor. This is actually where they shot that scene. Decidido a explorar tudo, ele retorna às escadas e desce para o porão. É a partir desse momento que a situação começa a ficar realmente estranha. Após andar um pouco pelo subsolo, Chris encontra cápsulas de balas espalhadas no chão, aparentemente recentes. Na mesma hora, ele liga isso aos tiros que ouviu quando chegou ao local. There are bullet shells. Damn, they're all over the ground. What caliber is this? Looks like a 9mm. I can't tell. Damn. Para piorar, bem próximo das cápsulas havia uma pichação ainda mais inquietante, que dizia: "Você está na casa dele". Mesmo apreensivo, ele continua andando, até perceber algo que muda completamente o clima da exploração. This place is so wet. Oh, scared the fuck out of me. Yo. You need some help, bro? Yo. Fuck that.
Chris se dá conta do que o pior medo de quem explora lugares abandonados à noite havia se tornado realidade. Ele não estava sozinho. Mais assustador do que isso era não saber quem era aquela pessoa, nem quais eram suas intenções. Ele se afasta, tenta manter a calma e começa a pensar que talvez fosse apenas um morador de rua. Com isso em mente, Chris toma uma decisão inesperada. Ele resolve voltar até o local onde havia visto o homem para tentar oferecer dinheiro e ajudar. Você faria o mesmo nessa situação? Yo. Yo. Hey, I got some money for you. Shit, he's not there. And he's not... Quando ele retorna, o homem não estava mais lá. Chris tenta procurar, chama, olha ao redor, mas não encontra ninguém. Isso deixa ainda mais tenso, porque agora ele sabia que havia alguém no local, mas não fazia ideia de onde essa pessoa estava. Sentindo que a situação estava fugindo do controle, ele decide ir embora. Durante a saída, Chris acredita que está sozinho, até perceber algo muito mais perturbador. Oh, shit. Oh, look. No fundo de um corredor, uma pessoa caminha lentamente pela escuridão. Ao notar isso, Chris apaga rapidamente as luzes para não ser visto. Nesse momento, a ficha cai. Ele não estava acompanhado por uma única pessoa, havia mais gente ali. Assustado, ele acelera o passo, tentando sair da fábrica o mais rápido possível. E então, algo ainda pior acontece. With my own eyes, about maybe like this. Like right here. Oh, shit. Somebody's down here. I heard somebody's cell phone. Damn it. I know y'all heard that. Chris começa a ouvir sons de telefone vindos do porão, logo abaixo de onde ele estava, como se alguém estivesse se comunicando, possivelmente avisando que havia um intruso no local. Ele consegue sair da fábrica sem se ferir e publica o vídeo no canal. Mas a história não termina ali. Nos comentários, várias pessoas começam a alertar sobre um detalhe perturbador que ele não havia notado. Ao rever as imagens com atenção, Chris percebe algo assustador. Em um dos trechos, o mesmo homem que ele havia encontrado antes no porão aparece novamente, escondido na escuridão, acompanhando seus passos à distância enquanto ele tenta sair da fábrica. Era a confirmação do pior cenário possível. Aquele homem não havia ido embora. Ele estava seguindo Chris todo o tempo. O choque foi tão grande que depois dessa descoberta, Chris decidiu não voltar àquela fábrica por 3 anos. Ele escapou a tempo. Mas o que teria acontecido se aquele homem tivesse chegado um pouco mais perto? O youtuber de exploração urbana Jared Coker, do canal Jared Coker Urbex, decidiu explorar uma enorme fábrica abandonada de petiscos para cães em Wichita, no Kansas. O local estava desativado há muitos anos e já havia sido explorado por ele anteriormente em outro vídeo. Na primeira visita, a experiência foi intensa, mas tranquila o suficiente para que Jared sentisse vontade de voltar. Dessa vez, ele queria explorar áreas que não tinha conseguido acessar antes. Logo no início da gravação, Jared mostra o estado avançado de abandono da fábrica. Máquinas completamente enferrujadas, peças mecânicas espalhadas pelo chão, armários destruídos, documentos antigos largados, como se alguém tivesse simplesmente ido embora às pressas. Tudo indicava que aquele lugar não recebia visitas havia anos, ou pelo menos era isso que parecia. A exploração segue normalmente, até que Jared decide subir para os andares mais altos. É lá de cima que algo inesperado chama sua atenção. There's a car right there. I can't figure that should be too much of a problem for me though, because
the way I'm going to go out is completely circling around here like I did to get in, so... Oh, they're out of their car. Oh, they're coming in the gate. They're coming in the gate. Um carro vermelho entra lentamente no terreno da fábrica. Pouco depois, um homem sai do veículo e começa a fechar os portões do local. Aquilo imediatamente deixa o youtuber apreensivo. O carro continua avançando cada vez mais para dentro da fábrica, e o homem segue fechando os portões por onde passa, como se estivesse tentando impedir que qualquer pessoa saísse dali. Nesse momento, Jared percebe outro detalhe perturbador. O homem carregava algo grande nas mãos, mas à distância não era possível identificar o que era. Sem saber o que aquele homem estava segurando, nem quais eram suas intenções, Jared entra em pânico. Decidido a não ser visto, ele resolve fugir de forma furtiva, andando devagar e escolhendo caminhos estreitos, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Até que um som corta o silêncio da fábrica. Oh my God. Um tiro. O disparo ecoa muito próximo de onde Jared estava escondido. Naquele instante, qualquer dúvida desaparece. O homem do carro vermelho estava armado. Com um medo ainda maior, Jared continua se esgueirando pelos corredores, evitando qualquer rota que pudesse levá-lo de frente com o homem. Depois de um tempo que parece interminável, ele finalmente consegue sair da fábrica. Mas sair do prédio não significava estar seguro. No momento em que tentava ir embora, Jared dá de cara com o homem do carro vermelho. O clima muda completamente. Whoa, whoa. Stop right there. Whoa. Who else is with you? Oh, it's just me. You scared me to death. Okay. Get over there now. What? Sit down. Give you handcuffs. Huh? Put them on. Got it? Okay. Either I can put them on or you can put them on. Take your pick. I've never put on handcuffs before. Just put them on each side of you. How's that? Put them in front of you, and that way you can carry them in front, okay? What's gonna happen? But what's going to happen is the police is going to come, and then you take your name and they'll get you for criminal trespassing. It's nothing these days. A lot better than me shooting you, isn't it? Was that what I heard? Yeah, What'd you shoot at? shoot it. See people, I shoot at them. O homem começa a questioná-lo, perguntando se havia mais alguém ali. Em seguida, ordena que Jared se ajoelhe no chão. O youtuber é almagendado. O homem passa a fazer ameaças diretas, dizendo que qualquer movimento errado ou tentativa de fuga resultaria em tiros. Ele ainda afirma que já havia atirado em outras pessoas naquele mesmo local e que aquilo era um passatempo para ele, já que considerava todos ali invasores de sua propriedade. Yeah. Be cool, nothing will happen, okay? All right. I shot one guy this way, the other one. It's all right. I'm not gonna shoot you. Don't you see? Something says a use of deadly force. What do you think that is? I thought that was kids spray paint. No, that's me telling you I'll shoot you. Em seguida, manda Jared colocar a câmera no porta-malas do carro vermelho e diz que vai chamar a polícia por invasão, avisando que ele deveria esperar pacientemente. Caso contrário, levaria muitos tiros. What we're gonna do is we'll throw your camera and your bag in the trunk, okay? I'll put my gun in there too. All right? We'll get in a little red cart. We'll drive up here, set everything out. The police will come. They'll ask you for your driver's license, and they'll give you a little ticket. Após a chegada da polícia, a situação termina sem que Jared se machucasse. Ele é liberado e consegue voltar para casa. Mas o sentimento não era de alívio. Enquanto ia embora, Jared percebe duas crianças chegando ao local, provavelmente com a mesma ideia de exploração que ele teve. Infelizmente, o pior acontece.
Pouco tempo depois, aqueles 2 jovens também foram recebidos a tiros pelo mesmo homem, que foi preso horas mais tarde. Jared escapou por muito pouco. O que você faria se estivesse nessa situação? Esses foram casos reais que mostram como a exploração urbana pode ir muito além da curiosidade e da aventura, colocando vidas em risco em questão de segundos. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos. E comenta aqui embaixo, você teria coragem de explorar um lugar assim? Ou teria ido embora no primeiro sinal de perigo? Seu comentário ajuda muito o canal e me diz se você quer ver mais vídeos desse tipo por aqui.